Galera, vocês precisam entender de uma vez, Dandadan nunca foi e nunca será Jujutsu Kaisen, e não é qualquer teoria do Reddit que acaba respondendo à complexidade dessa obra. Eu sei que vocês estão curiosos para saber o que tá acontecendo, mas não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar aquela dedada amaldiçoada no botão do like que ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando mais uma vez com a skin de Sonarken engripado, então por isso estou sem muita paciência. O que acontece? Não é novidade para ninguém que Dandadan tem um dos mistérios mais interessantes do mundo dos animes. E não é One Piece, porque você sabe, One Piece são os amigos que a gente faz pelo caminho. Ao menos nessa atualidade, a maioria das pessoas querem saber três coisinhas: o que é o Sharingan da Sarada, o que é o One Piece e, com certeza, o que é Dandadan. E depois de ver mais de 700 canais falando sobre Dandadan e todos chegando na mesma conclusão, eu decidi falar um pouquinho com vocês sobre o que é essa obra e como ela funciona. Mas antes, é claro, eu vou contar uma historinha pra vocês. Há muito tempo atrás, um pequeno homenzinho muito belo, por sinal, e com uma voz maravilhosa, acompanhava canais pra saber um pouquinho mais sobre Jujutsu Kaisen. E sempre que esse homenzinho da voz maravilhosa entrava nesses canais, ele saía de lá com diversas teorias que não fazia sentido nenhum, nem no contexto da obra e nem no contexto mitológico que ela se propunha. E aí o que esse homenzinho fez? Decidiu criar um canal no YouTube pra dar as teorias corretas baseadas no contexto mitológico e no que a própria obra se propõe. Então, exemplo, qualquer teoria que você vai ver nesse canal tem um embasamento do que já foi mencionado no mangá ou no conteúdo mitológico que ele representa. Agora que você sabe disso, a gente vai seguir exatamente o que está acontecendo no mundo dos animes, mais especificamente em Dandadan. Em One Piece todo mundo sabe que acontece isso e a gente releva porque se acostumamos a deixar isso acontecer. Para você ter uma noção, no mundo de One Piece, diversos canais lançam inúmeras teorias que nunca se concretizam. Em Jujutsu Kaisen foi praticamente a mesma coisa e agora estão tentando fazer isso com meu filhinho Dandadan, então não deixarei. Acabando com a primeira teoria que não faz o menor sentido. É impossível Ocarun ser um Tupa. Tupas são criaturas mitológicas que são criadas conforme a existência ou a imaginação de alguma coisa muito poderosa. Então, um exemplo, se em um estádio de futebol existe 20 mil pessoas acreditando que o Sonarken está usando o biquíni, provavelmente aparecerá um Tupa do Sonarken utilizando o biquíni. E é assim dentro do contexto mitológico. Se eles acreditarem, aquela criatura aparece, mas isso não se enquadra no contexto de Dandadan, porque Seiko Ayase é simplesmente uma vidente paranormal. Ela consegue captar as mudanças e observa as criaturas existentes naquele mundo. Então não, somente pela Seiko estar lá, aquilo não se concretiza. Outra coisa, é impossível, galera, que Dandadan seja o conjunto de todas as energias representantes no universo de Dandadan. Eu assisti recentemente um vídeo de uma pessoa específica que o cara simplesmente menciona que Dandadan possui 4 tipos de poderes naquele universo e o Dandadan seria a soma dessas 4 energias fundidas. E ao decorrer do vídeo da criatura, ele simplesmente menciona 3 energias: poderes divinos, poderes yokais e genética alienígena. E a justificativa que ele dá para essa brilhantíssima teoria, baseada, é claro, no livro de Albert Einstein, ele simplesmente menciona que o Ocarun tem uma descendência alienígena, uma genética alienígena, e após ter contato com os poderes da Vovó Turbo, ele simplesmente desbloqueou o Dandadan dentro do seu corpo e precisa das habilidades divinas de Momoyase para desbloquear essa habilidade. E outra coisa, ele piora a situação ainda, porque ele diz que o Saint-Germain sabia de tudo isso e está procurando o Ocarun para retirar o Dandadan dele. No caso, estava, né? Porque o Ocarun perdeu os poderes da Vovó Turbo e, portanto, dentro dessa teoria, ele perdeu o acesso ao Dandadan. E você me pergunta de onde ele tirou essa fonte? Fonte data foda-se, porque ele diz que o Ocarun tem uma genética alienígena somente porque após a Vovó Turbo sair do corpo dele, ele ficou extremamente marombeiro. Não foi porque ele passou todo o tempo da obra treinando nos seus intervalos para ficar mais forte e proteger a Momoyase. É somente porque ele é descendente de alienígena. Muito bom, um gênio. Eu não consigo entender que tipo de poder reverso é esse, que a maldição sai do corpo do hospedeiro e em vez de ela ficar mais fraco, ela se torna mais poderosa. Você quer saber, eu sei da onde ele tirou essa, que Dandadan é a fusão dos poderes. Ele tirou isso de Bleach. Ele utilizou outra obra para justificar o plot principal de uma obra inteira.
É a mesma coisa que eu falar pra você, fã de One Piece, que o One Piece na realidade é um baú que concede desejos, por isso todas as pessoas conseguem exatamente o que elas querem. Você consegue entender o quanto eu banalizei a história de One Piece somente dizendo que na realidade o One Piece é simplesmente um baú que realiza desejos. Eu simplesmente acabei com o plot principal de uma obra com uma coisa que veio na minha cabeça, fundir Dragon Ball ao One Piece. Olha que maravilha, genial. Oda, pelo amor de Deus, me contrata. E continuando essas situações maravilhosas, esta pessoinha abençoada menciona que dentro de Dandadan, assim como em Bleach, possui 4 linhas de poderes a serem seguidas. Abre aspas pro camarada. A primeira linha seria os poderes divinos, incluindo os poderes de Momoyase. A segunda linha seria os poderes amaldiçoados, relacionados à maldição, incluindo, é claro, uma referência ao personagem Payase, personagem recentemente adicionado no mangá de Dandadan, sendo ele um aglomerado de maldições. E em terceiro lugar, a genética alien. Ué, mas não era 4 coisas, 4 poderes unidos que transformavam o Okarun em Dandadan? Agora eu tô perdido, não consigo saber o que aconteceu. Qual é o quarto poder? São os amigos que a gente faz pelo caminho, com certeza. É o poder da amizade. A pessoa simplesmente, para vomitar qualquer coisa na garganta de vocês, ignora as histórias principais dentro do contexto de Dandadan, que seria o Okarun evoluir o seu corpo, treinar o seu corpo para conseguir segurar a maldição Vovó Turbo e por fim lutar mais tempo e ajudar a Momoyase, até porque o personagem sabe claramente que na maioria das vezes ele é salvo e acaba transformando esse treinamento do Okarun apenas em uma genética extremamente poderosa. Estamos acompanhando Naruto agora. E também menciona, é claro, que o Okarun está muito mais poderoso do que estava com a Vovó Turbo, porque ele está aguentando batalhas contra alienígena, que no período que ele lutou ele ainda tinha a Vovó Turbo, então ele é muito mais poderoso sem a Vovó Turbo do que com a Vovó Turbo, graças à genética extremamente poderosa do Okarun. Gente, não faz sentido nenhum, tá? O que aconteceu na Batalha dos Kur contra o Okarun? Simplesmente ele foi embolachado, porque ele estava lutando contra mais de 8 alienígenas ao mesmo tempo. E outra coisa, ele está aguentando essa batalha mesmo sem os seus poderes, por causa do Quinta Sakata, a pessoa que está dando proteção pra ele, e também porque a história precisa de contexto, precisa de enredo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso de uma vez, tá? Vocês acham que a alienígena gostosona do Império Kur ia contar os planos dela de vingança pro Quinta Sakata, ou ia contar os planos de vingança dela pro homem que acabou com os planos dela? Isso é um artifício muito simples de ser usado, se chama amarração de contexto. Quando você quer contar uma história, você precisa de 2 personagens, um personagem que teve acesso completo à história e um personagem que tem uma ligação paralela à história, e aí você amarra isso tudo e faz um contexto completo. Não é porque o Okarun está mais poderoso, é simplesmente porque nós precisamos que a alienígena conte o seu passado. Deu uma justificativa para ela atacar o Okarun. E aí ele continua dizendo e insistindo que a genética alien do Okarun é o que faz ele extremamente poderoso. Meu amigo, o Okarun, se você pega ele no começo do mangá, você metia o cacete nele. Qualquer um que está vendo esse vídeo estancava o personagem na porrada. Não tem nada a ver com genética alienígena, simplesmente porque o personagem começou a treinar. Olha que maravilha, se você ir pra academia, começar a puxar ferro constantemente, você vai ficar mais forte do que alguém que não iria normalmente pra academia e vive uma vida só tomando Coca-Cola e comendo salgadinho. E para concluir esse argumento que ele justifica que o Okarun é extremamente poderoso por causa da genética alien dele, ele usa a coisa mais idiota possível. Ele fala que outra personagem tem maldições dentro de Dandadan, no caso seria a Aira, e ela não está mais forte fisicamente. É uma personagem feminina, ela tem que mostrar feminilidade. Você quer uma personagem musculosa? Vá ver Graciane Barbosa. Coloca Graciane Barbosa em Dandadan e aí você vai ver músculos. E recentemente aqui no canal eu também fiz um vídeo explicando os parâmetros de poder dentro de Dandadan para evitar que pessoas acabem se confundindo. Mencionado pela Vovó Turbo por volta do capítulo 15 do mangá de Dandadan. Não se preocupem com essa yokai, ela é uma yokai de terceira categoria, não aguentaria um dos meus ataques. E depois menciona pro Okarun: você é um inútil, utilizou meus poderes e fez apenas isto. É a diferença de nível de poder. Seda acrobática, um yokai de não muito tempo de vivência, é muito mais fraco do que Vovó Turbo, um yokai com mais tempo de vivência. Também é claro, né, o Yuki Nobutatsu não vai colocar tanquinho na Aira, esqueça isso pelo
amor de Deus. E para concluir para vocês, no final dessa teoria maravilhosa, ele continua mencionando que não é porque o Ocarun estava se fortificando enquanto estava com os poderes da Vovó Turbo, é que na realidade a fusão da genética alien do Ocarun com os poderes yokais quebraram a maldição que os pais do Ocarun deram pro personagem. Fonte, data, foda-se e eu não ligo, só abri a boca e falei. E mais, ele continua dizendo que maldições existem em Dandadan de todos os tipos, e um exemplo de maldição que ele dá é simplesmente o Payase. Realmente é um belo exemplo, o Payase é um aglomerado de maldições, mas notem, uma pessoa amaldiçoada se torna uma pessoa sombria, que tem um aspecto sombrio, a exata mesma coisa que acontece sempre que um personagem em Dandadan se transforma, ele muda a sua personalidade completamente, e o Ocarun, como um ser amaldiçoado pelos seus pais, no começo da obra, não se mostrava nada, ele era um nerd comum, como todos os outros eram. Não faz sentido nenhum, até porque se Dandadan é a fusão da genética alien com maldições e espíritos divinos, o Saint-Germain também seria o Dandadan, porque, adivinha, o personagem manipula maldições, conhece os alienígenas e conhece os poderes divinos. E a teoria simplesmente se encerra aí, sem explicação, sem contexto mitológico, somente palavras faladas, e você olha nos comentários, nossa, deve ser isso mesmo, maravilhosa essa teoria, nunca vi uma teoria melhor em outro canal. Gente, o que vocês andam consumindo de tóxico? Porque o nível de inteligência está elevado a níveis críticos e altíssimos. Eu realmente não consigo entender, mas deixe nos comentários aí pra mim saber a sua opinião. Você realmente acha que Dandadan é a fusão de 3 simples poderes que qualquer um poderia ter acesso? Ou que Dandadan na realidade é apenas o começo de algo muito maior? Um portão que libera alguma coisa ou simplesmente algo que rompe o ciclo de morte e renascimento, algo que realmente é interessante de se ir atrás. E lembre-se de uma coisinha, yokai da Carta das Cantigas Féricas. Eu desejo conhecer todos os mistérios presentes nesse mundo, quero ter todos os OVNIs e objetos encantados, e artefatos que existam por aí. Até mesmo o poder dos espíritos será meu, afinal sou um colecionador dessas coisas paranormais. E além disso, se tivesse que escolher, diria que há algo capaz de superar a importância de qualquer outra peculiaridade. Você já ouviu algo sobre Dandadan antes? Somente com esse argumento do Saint-Germain, a gente identifica que o Dandadan é alguma coisa e não alguém. No mais é isso e Sonar quem diz.